Bem-vindos a mais um programa do Cultura Ilimitada. Miguel aqui. Gabriel Oliveira Cunha. E hoje estamos na presença ilustre de... Olá pessoal, sou o Arthur Barbosa, sou violinista da OSPA, regente da OSPA Jovem e compositor. Mas hoje então o assunto vai ser musical. Agora, erudição na música. Vamos para outro nível. Acho que nunca mais seremos tanta classe quanto temos hoje. Hoje foi um dia de classe. Gente, mais assuntos sobre isso depois da... Vinheta, vai! Voltando da vinheta. Então, Arthur, como é que começou... Prefere que eu chame Arthur ou de Sir Arthur? Sir Arthur. Como é que começou assim a tua relação com a música? Então, eu comecei estudando violino, né? Aos 10 anos de idade, num projeto que não existe mais, que existiu na década de 70. Eu sou de Fortaleza, né? Fortaleza, Ceará. Saí de lá muito cedo. Já vivo em Porto Alegre o dobro do tempo que eu vivi em Fortaleza. Mas eu sou natural de lá. E a partir daí, existia um projeto chamado Projeto Espiral, que com filhos de operários, eles ensinavam música gratuitamente, no SESI. Lá. E foi um projeto pioneiro no Brasil. E através desse projeto, que depois eu vou falar de um projeto paralelo que existe na Venezuela, mas através desse projeto, eu comecei a estudar violino aos 10 anos de idade e aos 17 eu saí de lá já para fazer concurso na orquestra profissional. Nossa, mas esse, eu não sei se tu vai lembrar disso, mas esse curso que foi dado, ele era de vários instrumentos assim ou era violino e violão? De corda, instrumento de orquestra, né? Violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Era bastante até. Mas eles também davam o instrumento. Eles providenciavam um instrumento, eles compraram um instrumento. Foi o primeiro núcleo do Projeto Espiral, que acabou, né? Acabou, na década de 80 acabou. Sim. Mas ele existiu, tiveram núcleos em Brasília, Rio de Janeiro, se não me engano, não sei. E acho que Florianópolis e Recife. Não, porque eu fico imaginando, é uma iniciativa maravilhosa, mas a gente dá aulas de violoncelo, mas tu tem que trazer o violoncelo. Quem é que tem o violoncelo em casa, poxa? Os projetos sociais hoje em dia têm essa preocupação, né? Existem muitos projetos sociais em comunidades, o Brasil está cheio deles, e é uma área que eu atuo muito, inclusive depois eu quero falar do festival FIMU, que a gente vai fazer o 2º ano consecutivo trabalhando nisso. E os projetos sociais, geralmente, eles vêm para isso. Eles adquirem instrumentos e aí eles proporcionam para aquelas crianças daquelas comunidades estudarem gratuitamente aquele instrumento, formarem orquestras jovens e tal. É bem legal. Daí tu estava com 10 e fez até os 17. Isso? Isso. Aí aos 17 eu já entrei como orquestra profissional. Mas não era o normal. Era o normal na época, mas não é o normal hoje, né? O normal é tu estudar um pouco mais. O problema é que lá em Fortaleza não tinha orquestra profissional. Então, existiu... Depois tem até uma pergunta aí que tu vai me perguntar, que é sobre um momento marcante na minha carreira, que foi Spoiler. esse. Que foi um professor que me disse, olha, tu tem que sair daqui se tu quer ser músico profissional. E aí todas as fichas apostei e fiz concurso na Orquestra da Paraíba, na primeira orquestra que eu toquei. Depois eu morei na Argentina, no Chile, né, tocando em orquestra. E depois vim para Porto Alegre. Isso tudo o quê? Antes dos 30? Cheguei em Porto Alegre com 30 e poucos. Né? Loucura. O cara já viajou pelo mundo, tocando o violino. Tocando violino em orquestra, né? Claro, paralelamente com a minha carreira de compositor, mas aí é uma coisa que apareceu depois, é regente também, né? Tá, mas assim, quando tu entrou, tu já tinha contato com música erudita? Ou, o curso tá aberto, tu é filho de operário e começou? Não, eu não sabia nem o que era violino. Mas nem contato como, por exemplo, que muita gente, sei lá, vamos colocar nós aqui, quando criança naquelas trilhas sonoras de desenho animado. Sim. Tom Jerry, né? Tom Jerry, Não, eu claramente Tom Jerry Pernalonga. Eu venho de uma família musical, assim, mas música popular. Né? Sim. Então, por exemplo, eu tinha vários tios que tocavam instrumentos, tem uma tia que era cantora lírica, então existia, mas como não tinha orquestra lá, eu não sabia o que era um violino assim. Então minhas primas que chegaram para mim, quer aprender violino? Eu disse, o que é isso? Aí eles me levaram lá, né? E eu gostei, e aí a questão era, porque na época o primeiro núcleo fez várias viagens, fazia viagens para mostrar para o Brasil
aquele núcleo que seria o projeto, que seria depois em vários lugares. Então, as minhas primas disseram assim, vamos que a gente vai viajar. Eu disse, opa! É nóis! Sabe, criança, assim, né? 10 Viajar anos. Tem comida? O SESI lá foi um dos melhores SESIs, talvez o melhor do Brasil. Eles tinham muita coisa. Eu estudava no SESI. Eu não era filho de operário. Meu pai trabalhava na rede ferroviária. Mas, na época, a rede ferroviária era considerado operário, né? Assim, tinha um acordo lá. Depois saiu. E então eu tive acesso ao SESI, que era do lado da minha casa, e esse SESI era gigante, tinha estádio de futebol lá dentro, era uma coisa gigantesca, né? Hoje em dia está meio acabado lá, mas foi durante muito tempo, uns 30, 40 anos, foi assim, uma referência em tudo, inclusive em música de instrumento de orquestra. Tá, e aí quando tu fez o curso, como tu mesmo falou, não tinha orquestra ali, e esse professor te falou, olha, só saindo daqui. Como é que foi essa transição? Tu teve que se provar muito para outras pessoas? Qual era a faixa etária nessa nova orquestra? Pois é. Aí, orquestra profissional, geralmente, na faixa etária dos 30 para cima, né? Exato. Eu estava com 17. Não era nem maior de idade. Não tinha nem feito o serviço militar ainda, né? Mas eu queria muito ser músico. Realmente foi a virada de chave, assim. Ele disse, tu é muito talentoso, mas aqui tu não vai conseguir. O teto aqui é muito baixo. Porque tu tem que ir para um lugar onde tem um professor para te ensinar. Um professor bom, um professor melhor, né? Claro que o professor lá era bom, esse professor que começou saiu, ficou outro lugar e tal, mas era bom também. Mas assim, meio limitado, porque você não tem onde expandir, né? Sim. E na época, década de 70, era uma coisa meio assim, na parte de música erudita, que a gente chama, né? Era meio assim, as orquestras faltava gente. Então, se você tinha talento e tocava... Hoje não é mais assim, né? Sim. Hoje em dia, os músicos estão se formando na universidade e depois é que eles vão pensar em tocar orquestra. Mas antigamente era meio quem tá tu, vai tu... Não tá, só tem tu, vai tu mesmo. Fazer, né? Porque as orquestras precisavam de música e não tinha ainda, né? Então, quando eu fiz o concurso, eu era muito talentoso, toquei bem, fui instruído para fazer concurso de orquestra, é algo muito difícil. Né? Esse de falta a gente não era porque talvez essa instrumentos de orquestra assim são uma coisa, pelo menos visto por muitas pessoas como algo elitizado, assim, sim, difícil acesso. Sempre foi, é verdade. Não só por dificuldade de financeira de ter o instrumento, pagar a aula, mas porque o instrumento é muito mais difícil do que um instrumento comum, assim, um violão, um violino. Imagino que a dificuldade de tocar um violino deve ser anos-luz de um violão, sabe? Exatamente. Instrumentos de orquestra são caros, né? Os bons são caros. E, como você falou, foi muito elitizado por muito tempo, né? Essa coisa tá, graças a Deus, já tá bem diferente hoje em dia, né? Inclusive por causa dos projetos sociais. Sim. Hoje em dia que tem nas comunidades, né? Depois eu vou falar um pouco dos projetos sociais com os quais eu também trabalho, no sentido de interagir e tal. E é muito legal. Mas realmente, naquela época, era porque... né? Era todos... Eu não sabia o que era um violino, né? Sim, é que o acesso... Porque a gente não... As pessoas, principalmente ano 2000 pra frente, elas eu acho que se perdeu a dificuldade de ter acesso às coisas. Então, uma pessoa hoje de 20 anos, 25 anos, ela não entende um mundo onde tu não abre um vídeo no YouTube que tem um tutorial pronto. Então, tu falou, tinha pouca gente na orquestra, não é só porque as pessoas não queriam aprender, elas não tinham ideia que aquilo existia, sabe? Tu não tem um professor, tu não tem uma escola, tu não tem nada. Em determinados estados do Brasil, aqui sempre foi tradicional a música, porque a OSPA é uma orquestra de 70 anos de idade, né? Sim. Então, aqui sempre teve, mas tinha estados do Brasil que realmente não tinha. Até hoje, Fortaleza tem 4 milhões de habitantes e não tem uma orquestra sinfônica profissional lá ainda, né? Existiam algumas tentativas, mas nunca se conseguiu fazer uma orquestra tipo a OSPA, assim. Então, é uma coisa que tem que começar. Já na Paraíba, onde eu fiz a primeira orquestra, foi diferente. Por quê? Porque começo da década de 80, final da 70, começo de 80, teve um governador meio louco que disse assim, eu vou fazer uma orquestra boa aqui nessa cidade. Tem uma orquestra aqui. E ele chamou um grupo de músicos, inclusive estrangeiros, para fazer a base da orquestra e ser a base da universidade que ele montou, ele ajudou a montar um departamento de música na Universidade Federal. Então fez esse convênio com o governo do estado. E aí eles montaram a Orquestra da Paraíba, que foi, na década de 80, considerada a melhor do Brasil. Eu toquei na melhor orquestra do Brasil naquela época. E realmente era muito boa a orquestra. Por quê? Porque foi gente de fora para formar aquele núcleo. A partir daí, hoje, João Pessoa, mesmo com todos os problemas, tem 3 orquestras sinfônicas. Numa cidade como João Pessoa. Fruto daquele trabalho que foi feito naquela época. Da birra do governador. Exatamente. Então, antigamente existiam os peitaços dos governadores. Hoje em dia, tudo
é muito mais É difícil. muito burocrático, né? Mas antigamente o cara dava um decreto, assinava um decreto, criava uma orquestra. Ele seguiu aquela lógica, eu vou pedir desculpa, não permissão. Exatamente. E Tarcísio Buriti chamava o governador lá. Uhum. E ele é considerado o pai de todo esse movimento que hoje existe em João Pessoa. Tem um departamento de música completo lá, é um movimento musical muito grande ainda lá. Então, E após sair da Paraíba, tu ficou quanto tempo nessa orquestra? eu fiquei uns 3 anos. 3, 4 anos, né? E aí começou a turnê mundial. Toquei um pouco em Campinas. Sempre tocando violino. Sim, sempre tocando violino. Não chegou a chegar a fazer outro instrumento Ou fazendo na orquestra. concurso, ou sendo convidado, às vezes, né? Uhum. Aí surgiu, quando eu estava na Paraíba fazendo faculdade, quase terminando, aí surgiu a oportunidade de estudar no Chile. No Chile tem uma referência, na época, acho que ainda tem também, uma referência muito grande em violino, e meu professor é chileno. Ah. Então ele achou que de repente seria um apoio ir lá. Eu fui no Chile, passei um ano tocando lá, e depois eu fui para a Argentina, porque apareceu uma oportunidade de trabalho também, e eu fiquei 5 anos nessa orquestra na Argentina. E aí foi em Porto Alegre mesmo. Aí depois a minha família já estava morando em Porto Alegre, minha mãe, minha irmã. Uhum. E aí, quando eu vinha veranear na Argentina, eu vinha veranear em Capão da Canoa. Porque minha irmã morava em Capão da Canoa. Os argentinos vêm roubar nossas mulheres. E aí minha mãe veio, porque ia nascer meu sobrinho, e aí meu sobrinho nasceu e ela precisava de ajuda, minha mãe veio e tal, foi ficando, e eles foram, minha irmã já estava aqui morando, e eu vim para cá por causa disso, porque eu terminou lá o meu, digamos assim, o contrato na Argentina, e eu queria voltar para São Paulo, eu tinha meus amigos, para Brasil, eu queria voltar para São Paulo, na verdade. Mas aí eu fui ficando aqui, aí fiz concurso cheguei aqui, vou tirar uns meses sabáticos, tinha um dinheiro guardado, aí fiquei lá em Capão, uma boa, assim. E aí, mas aquela coisa do músico sempre fica com michão, né? Então não para quieto. Aí eu vi que tinha concurso na Orquestra do Teatro São Pedro. Eu disse, vou ficar um tempinho aqui. Até hoje, né? Isso faz 20 anos. Tempinho, né? E aí, São Pedro, depois toquei na UB, toquei em quase todas as orquestras daqui. Depois toquei na Unicinos, depois entrei na OSPA, toquei na orquestra da PUC também, quando eu era da OSPA, e toquei na orquestra do Sesc. Nossa, só não toquei, acho que na Montenegro, mas o resto das orquestras de Porto Alegre, grande Porto Alegre. Fui membro fundador da Orquestra Ubra. Inclusive, ano que vem a gente tem uma comemoração bem legal, porque tem uma música minha que está fazendo 30 anos ano que vem. Foi em 97, quando eu estava recém-chegado aqui, digamos que foi meu começo na composição no sentido de mostrar meus trabalhos mais, assim. Na Argentina eu já fazia isso, mas como eu era da orquestra da Ubra e o maestro Tiago viu meu trabalho, disse assim, ele acha legal, vamos tentar fazer. Aí a gente estreou essa peça, que talvez seja uma das primeiras peças minhas que foi estreada assim, com um pouco mais de pompa, né? Peça, tu diz a música. Música, a obra musical. E aí, a gente estreou essa música que chama Toada e Desafio, que tá num desses CDs aqui. Repete o nome? Toada e Desafio. É uma música bem nordestina, bem com um pouco de baião, assim, mas bem estilizada, bem legal. E aí... Pode falar, eu vou só mostrar aqui. E aí, vai fazer 30 anos da estreia dessa música, e eu tô agora com um contrato com a Pontei, uma editora, que eles reeditaram ela. Eu tinha uma edição bem antiga que eu mesmo fiz no computador ainda, mas era um programa muito ruim, antigo, e nunca tinha reeditado ela. E é a minha obra mais tocada hoje em dia, ou talvez uma das mais tocadas. No mundo inteiro já se tocou essa obra. As orquestras do mundo inteiro. Porque ela tem uma pegada bem, se vocês quiserem depois botar um pouquinho tem no YouTube, tem eu regendo ela em me Curitiba, eu te passo o link. Passa o link, eu vou botar na descrição, quem quiser dar uma olhada nessa Quem obra quiser ouvir. dele. Exatamente. E tem outras coisas também, eu tenho um canal no YouTube, depois eu passo para vocês. Ótimo. Então essa obra vai completar 30 anos e eu achei legal, vou presentear as orquestras algumas orquestras no mundo inteiro com a partitura nova, e eles vão fazer um concerto. Então vai ter um concerto na Orquestra da Ubra ano que vem, que vai ser a comemoração de 30 anos da peça, né? Mas é uma obra muito emblemática para mim, porque foi a primeira obra, talvez, que foi um sucesso, assim, que as orquestras ouviam a outra tocando e pediam. E numa época ainda, 97... Totalmente pré-internet. Pré-internet total, né? Eu vivi todo o processo, né? Eu vivi tudo do analógico até o digital. Eu falo pro Gabriel, às vezes, até nos programas a gente já falou, que eu e ele, a gente é a última geração que pegou o analógico. Depois veio só digital.
Então Não, meio... eu sou, acho que metade. Assim, Sim, né? Metade. 90 pra trás. Eu escrevi muita música à mão. Eu tenho músicas escritas ainda que eu não consegui editar, porque tá tudo no papel. Onde Né? E aí chegou os programas e eu comecei a trabalhar outras músicas e foi ficando. Ali a fila de produção. Um dia alguém vai pegar esse baú lá e vai editar, assim, né? Teu legado. Deixa para descendentes. Porque eu acho que eu tenho umas 40 músicas, assim. Meu Deus. Escritas à mão. Algumas eu consegui. Mas isso a peça inteira? Assim, toda a composição ou só pra violino? Essa parte que eu não entendi. Qual peça? As que tu falou que ainda estão prontas pra... Não, tem composição, tem uma sinfonia inteira, que é uma obra de 30 minutos de duração. Nossa. Que é usar um papel gigante, tem que escrever todos os instrumentos da orquestra, assim, né? Quando você vai se compor pra orquestra... No caso, tu faz a composição não só pro teu instrumento do violino. Faz pra todos. Não, sim, a gente compositor de orquestra. No caso, a orquestra inteira, o show inteiro, no sim, caso. Sim. Chega a ter 30 vozes, né, na orquestra, fora as divisões dos instrumentos, então composição é isso, né? Que você pode fazer para um instrumento só, como é o caso desse aqui, é só violino, que é o Emanuele Baldini, que é o Spalla da Orquestra de São Paulo. Ele fez, assim, são 24 pecinhas curtas com ritmos latino-americanos. Então é só para violino. Aí você vai ouvir só o violino, né? Um trabalho até meio virtuosístico. Mas aí você pode escrever para violão, para duos, trios, quartetos, quintetos, aí tem infinidade, até a orquestra gigante. Né? Tá, e desde que tu entrou na OSPA, eu já acompanhei algumas obras deles, né? E eu vi que, eu não sei as outras orquestras no mundo, né? Nem no Brasil. Mas eu vejo uma clara intenção da OSPA, isso eu acho muito legal, de abraçar gêneros pop para poder atrair mais público. Teve alguns anos atrás, eu acho que uns 5 ou 6 anos, eles fizeram principais trilhas sonoras de filmes, aí fazendo todas as trilhas sonoras de filmes. Aí o que eu conheci ali, que era o Space Geek. Aí eu nunca vi a OSPA fazendo de jogos, mas aí eu já vi outras orquestras. Mas coisa... a Jovem já fez de jogos, é porque tu não... Eu acho que eu não peguei A Jovem já fez, acho que foi uns 6 anos atrás. A gente fez jogos e... Tinha jogos também, tinha. Desde o Tetris, desde o Tetris até tinham várias trilhas de jogos. Essa parte da orquestra que eu acho muito interessante, que o Gabriel comentou, tu até falou que é verdade que a música lírica, ela é muito vista como elitista. Só que daí quando tu atrai esses temas que é mais pipocão pro mundo inteiro, parece que os dois se encontram, sabe? Se abraçam. Só que ao mesmo tempo eu sinto que às vezes a pessoa acha que daí a música clássica, ela só serve pra isso. E esquece de ouvir as mais, digamos, que são a base desse estilo musical. Tu vê muito esse conflito acontecer? Então, eu costumo dizer que uma orquestra sinfônica é um grupo de músicos, né? Um dos mais antigos que existem, mas não é o mais antigo, né? Porque existiram outros antes. Foi um processo para chegar a uma orquestra de 90, 100 músicos, né? Mas é um dos grupos mais antigos que existe e é um dos poucos grupos, assim, acho que talvez o único no mundo onde pode-se tocar música de qualquer período da história da música. Então, uma coisa que os instrumentos que vocês tocam, eles são antigos, assim, não é que nem uma guitarra, uma coisa assim, que é dos últimos 50 anos, 100 anos. Tipo, violino é um negócio de séculos, né? E uma orquestra é um organismo vivo e continua vivo, né? Então, claro que existiram movimentos já na década de 70. Led Zeppelin já gravava com orquestra sinfônica, né? Queen também, né? Queen, muitos gravaram com orquestra sinfônica. Existe todo esse movimento. Acho que na década de 70 ou 60 foi criada a Boston Pops, que era Boston Symphony, só que com pops. Só tocava pops, entendeu? Então, esse movimento já existe há muito tempo, né? O que acontece é que assim, tudo para cá, nós somos colonizados, né? Então, tudo vem com atraso pra cá, né? De décadas. Quando chega aqui já tá lá o tempão. Então, isso aí já era um movimento, mas a gente ainda estava tentando... Eu lembro que a música erudita era uma coisa muito fechada. Os professores me proibiam de fazer musculação. Como assim? Peraí, agora não entendi nada. Porque se dizia, muitos professores conservadores achavam que você trabalhar os músculos do corpo com pesos maiores do que um instrumento podiam danificar a forma de você tocar um instrumento. Nossa! Hoje em dia, todo mundo sabe, todo professor aconselha, você precisa fazer, porque o instrumento é uma atividade física. Sim. E tem pessoas que têm lesões seríssimas, porque só estudam
sem trabalhar os músculos da maneira que tem que trabalhar. Então, hoje em dia... Mas naquela época, não. Então... Eu nunca pensei nisso, como é associado. Nossa, tinha professores que me proibiam. E me proibiam de tocar em música popular. Era muito conservador. Nossa, né? Então, tu não... se tu quer ser um músico sério, tu não pode tocar música popular. Hoje em dia, muitos músicos de orquestra tocam música popular. Tem um trio maravilhoso que está surgindo aí agora de músicos da OSP tocando pop, entendeu? Isso reforçava para o negócio ficar mais eletizado ainda, né? Claro. Tipo, essa música da nobreza, não faça coisas da ralé, da plebe. Sim, era muito horrível, assim. Mas, por exemplo, os projetos sociais vieram para desmistificar tudo isso, né? E voltando ao tema que tu perguntou sobre a questão de tocar música pop, tema mais... temas e tal. Então, as orquestras hoje em dia, no Brasil, todas elas fazem esse tipo de coisa, né? A OSP faz bastante, que eu acho legal, mas tem muita coisa, tem muitos exemplos de orquestras que fazem, assim, talvez a que faça menos é a Estadual de São Paulo, porque ela se dedica muito ao repertório tradicional. É a melhor orquestra do Brasil, tem uma sala, uma das melhores acústicas do mundo, né? Lá na estação, lá, Júlio Prestes, se não me engano, né? É uma estação de trem que foi transformada numa sala de concertos. Eu acho que não é da Sé, né? Porque ainda tá ativo. Não. É uma estação ali, perto do centro de São Paulo, e foi transformada numa das melhores acústicas do mundo, assim, sabe? Então, eles têm essa preocupação da excelência e tal, mas eles também fazem programas mais populares, assim, né? E eu acho que todas as orquestras fazem, né? As orquestras da Europa sempre se fizeram aqueles concertos de fim de ano que que o mais popular para eles pode ser diferente do mais popular para nós. Então, europeu claro, é outra coisa, que né? a gente tem que latinizar isso aí. Aí vem aquela história da gente valorizar nossa música e tudo mais, né? E existem movimentos muito fortes para isso, né? E meu como compositor também, porque a minha música de composição, em geral, ela é nacionalista, ou seja, o estilo nacionalista é aquele que o cara ele escreve sobre as suas origens, sua terra, né? É claro que a música a base é europeia, porque a música ocidental se desenvolveu através de todo esse estudo que vem. Mas você aí adapta para conseguir trazer também... Põe tua assinatura. Porque os eruditos também falavam da sua terra, né? Ou seja, os compositores russos, todos falam das danças populares russas. Né? As músicas são um monte de música, danças, as valsas vienenses, tudo é música popular, que era música popular e que ficou, né? Foi elitizada, mas não deixou de ser popular. Então, na Europa, eles fazem esses concertos de fim de ano, com polcas, com valsas, com coisa, né? Os austríacos e tal fazem essas, nas orquestras da Áustria, da Suíça, né? da Europa, eles fazem esses concertos que são considerados concertos populares. Mas também já estão entrando muitas orquestras boas, consideradas boas, meio travadas, mas o movimento, eu acho que assim, o movimento sinfônico, ele é sim conservador, né? Ele é até um pouco machista, porque, por exemplo, há pouco tempo que entrou a primeira mulher na Filarmônica de Berlim. Nossa. Até pouco tempo atrás. Pouco tempo, 2026, né? Nossa. Mas assim, não entrava mulher para instrumento ou nem para cantar? Porque tem... Não, para tocar. Para tocar. Porque a orquestra é uma coisa, né? Cantar é o coro, é outra coisa. Né? Precisa das 4 vozes, senão não... mas era preconceito, né? Porque, sei lá por quê, né? Isso aqui meio que acabou no resto do mundo, assim. Então, a música latina, ela vem mais fresca, né? Existe por exemplo, na Venezuela tem um projeto chamado El Sistema, que eu aconselho a todos verem esse documentário sobre esse projeto. O projeto começou em 75, no mesmo ano que começou o Projeto Espiral aqui no Brasil. Aliás, o criador era amigo do maestro, e eles tinham o sonho, José Abreu e o Alberto Jafé, eles tinham um sonho de povoar a América Latina de orquestras, jovens, né? Porque o jovem é que está ali, porque ele que leva, ele que depois vai ser o profissional, e se não for também não tem problema. E essa visão do projeto El Sistema, que começou em 75, completou agora 50 anos, né? Começou em 75 e eles têm, na Venezuela hoje, eles não dependem mais do governo nem de nada. Eles têm verba diretamente tipo da ONU, da OEA, do Banco Mundial, do BID, então, e do petróleo também. Patrimônio mundial. E é lei também
o dinheiro do petróleo tem uma porcentagem, da Venezuela tem uma porcentagem para esse sistema, esse projeto. E é um projeto que hoje em dia dizem que já abarca 1 milhão de jovens em todo o país. Tem sei lá quantas orquestras, umas 300 orquestras tem no país, jovem. Né? Isso, cada vez mais, tem uma sede gigante, uma sala de concertos maravilhosa. Bem, claro, o problema do país está em um problema, né? Que a gente sabe. É uma sensação delicada. Mas sempre tá com problema, né? O Brasil nunca tá pleno, né? Mas isso nunca acabou, assim, nunca foi porque eles recebem dinheiro de outra forma. Então existe ainda, claro que às vezes as famílias estão passando por necessidades, então muitos deixaram a Venezuela, tem gente aqui, eu tenho colegas que tocaram no sistema, que estão hoje, inclusive tem uma pessoa que é professor do festival que eu coordeno agora, né, porque eles têm essa técnica de dar aulas coletivas e tal, que é diferente também, vai em contra o ensino tradicional também, que é aquela coisa da aula individual, né? Eu tive aulas individuais a minha vida inteira, ou seja, você e o professor. Você chega, toca com o professor, ele diz o que está ruim, o que está bom, vai, na próxima semana você volta. Esse é o sistema, e ele continua na faculdade, sim. Só que, para você fazer um sistema de orquestra, por exemplo, você precisa acelerar o processo, né? Então se criou métodos de ensino coletivo, onde você, como esse que eu comecei, que você coloca todo mundo vários alunos numa sala e ensina a tocar junto. Por um lado, eles não têm o ensino da técnica tradicional, precisa ter um dia, eles vão entrar numa faculdade, eles vão ter professores individuais, mas fica mais lúdico também, eu acho, né? Por isso que existem vários métodos coletivos, existe o método Suzuki também, tem vários métodos que tem ensino, não ensino coletivo, mas ensinar em grupo como premissa, assim. Sim. Então, muita coisa mudou, né? Mas eu acho que é isso. É bacana ver quando tem esse incentivo para garantir a nova geração, né? Porque pelo menos eu vejo que a música clássica, ela não é uma coisa que se constrói sozinho, ela é uma coisa que precisa de uma logística muito grande, ela precisa que tenha uma sala preparada. Sim, não é barato ter exatamente. Uma vez eu teve um evento... Então é algo que eu acho que a humanidade ela tem que manter para não perder. Sim, mas desculpa só te... Pode falar. Mas é que eu falo que as pessoas às vezes perguntam qual é a utilidade de uma orquestra sinfônica. É aquilo que eu falei. Qual é o quê? Utilidade. Aí eu sempre respondo assim: você imagina um mundo sem museus? Museu está lá, você entra para ver o quê? Várias coisas que aconteceram na história da humanidade, né? A orquestra é isso. Você pode ouvir música de qualquer época da história da humanidade dentro de uma orquestra sinfônica. É o único instrumento, um organismo que pode fazer isso. Né, que pode fazer como era feito, porque não é uma coisa você fazer uma adaptação. Exato. Mas você pode tocar música barroca como era na época, com os instrumentos que eram na época, tipo, música do período clássico, romântico, pós-romântico, moderno, e aí vai. Não só um valor histórico, né, mas como um valor como arte. Qual a utilidade da arte, no fim das contas, né? Tipo, não tem que ter qual é a sua utilidade? Mas são organismos caros, e na América Latina, no Brasil principalmente, sempre foram o poder público que manteve isso, né? Na Europa por um tempo, depois não foi mais, né? Mas todas elas têm subsídios públicos, porque não tem como você fazer uma coisa gigantesca dessa, né? E é legal que a OSPA tem todo esse apoio da sociedade mesmo, né? Sim. Porque assim, ninguém questiona o valor da OSPA, né? Isso é muito legal. Por que tu vê tantos shows, é muito mais comum um show de um grupo de musical, né, menor, com outros instrumentos, porque é muito caro e tem que ter muitos instrumentos, né? Uma vez eu fui perguntar, estava num evento que teve um pessoal de uma orquestra tocando no evento, e eles falaram que eles só estavam ali porque eles tinham... era o próprio governo que estava subsidiando porque eles tinham que tocar em tantos eventos por ano e tal, porque não era costume eles tocarem é um evento de cultura pop. Eles estavam lá tocando e era muito incomum ter uma orquestra. Aí eu fui ver, porque eu falava assim, se tu fosse nos contratar para um evento mesmo desse daqui, ia custar 30 vezes mais do que custa uma banda de rock normal, sabe? Então é uma atividade muito cara, assim, pra apresentar pro público de forma popular, né? Assim. Eu acho, assim, sem querer ofender, mas já ofendendo, porque a pessoa merece, eu acho que quem pergunta qual é a importância, o significado da OSPA, qualquer outra orquestra sinfônica, é uma pessoa que tá com o cérebro derretido do celular, sabe? Porque a pessoa não consegue entender que um grupo de músicos tocando algo, fazendo um tema sobre algo ao vivo, dando experiência para centenas de pessoas, não tem uma parte relevante na sociedade, essa pessoa já não está pensando direito, sabe? Então, acho que
assim, pô, é uma atividade que tem um custo alto, que é subsidiada pelo governo, mas, pô, tem tanta coisa subsidiada no governo totalmente inútil, e aí vai virar exatamente para o que tem resultado. Hoje, geralmente, muitas orquestras são público-privado, parceria, né? E algumas, por exemplo, na OSPA, né? O governo paga os salários, mas, assim, a programação é toda custeada com verbas de lei de incentivo. Então, existem os patrocinadores que botam dinheiro lá, quer dizer, botam dinheiro lá através de desconto do imposto de renda como lei de incentivo. Ou seja, o Brasil tem uma das melhores leis de incentivo à cultura do mundo. Isso aí eu posso garantir. Assim, né? É uma lei muito, muito bem feita, né? Nesse sentido. Claro que não agrada a um, não agrada a outro, mas no geral, por exemplo, as orquestras do Brasil não sobreviveriam sem a Lei Rouanet. Esse é fato. Né? Acabariam todas se acabasse a Lei Rouanet. Porque todas têm subsídios da Lei Rouanet. Não, e aí, sabe o que acontece? Agora a gente vai entrar um pouquinho em política, mas é aquela coisa, a pessoa pensa em Lei Rouanet, ela pensa, sei lá, no livro da Cláudia Leite. Aí é lógico que ela vai ficar puta. Mas aí, quando tu para e vê projetos realmente bons que são financiados... Não tem. Eu fui conselheiro da CNIC, uma Missão Nacional de Incentivo à Cultura. A gente tem uma comissão que avalia os projetos de Lei Rouanet. Eu fui dessa comissão por 2 anos. Sim. Há muito tempo atrás. E, assim, cara, existem mecanismos na lei para proteger, por exemplo, mais as orquestras. Não que a Cláudia Leite não mereça, mas é que ela tem mais condições de... Exato. Então, ela, por exemplo, ela jamais vai ter um projeto 100% custeado pela Lei Rouanet. Se não me engano, é 25%. Né? Por quê? Porque entra no outro artigo, porque quando tem música popular, que não... Tem música popular que é, por exemplo, de raiz. Essa tem 100%. Então tem toda uma avaliação para saber se aquela pessoa ela realmente precisa de 100% ou simplesmente só uma ajudinha para que... Porque também tem a indústria do entretenimento que trabalha junto com a gente. Então as pessoas pensam assim, a Cláudia Leite ganhou, não sei o quê. Cara, ela tem um monte de gente trabalhando ao redor. Tem até o pipoqueiro que vende na frente que vai ser beneficiado. Então tá provado que muito mais do a que cada só real investido em Lei Rouanet, você pelo menos 1,6 ou 1,7 volta, né, para a população. Então, 2 erros que as pessoas usam muito, e de novo, eu acho que é por causa que elas estão usando demais o celular, que é o primeiro, eles acham que tu vai na porta da prefeitura, do estado, lá, bate e fala, eu quero dinheiro, a pessoa joga uma caçamba. Não é assim, né? Tu tem que entrar no site, tem que apresentar todo o teu projeto, tem que apresentar cada centavo que tu vai utilizar, para daí ver se vai ser aprovado. A prestação de contas depois é um horror. Uma burocracia. Existem pessoas que trabalham só com isso. Né? Exatamente. Então, e aí, depois que ele é aprovado, tu não ganhou dinheiro, tu ganhou a permissão de pedir dinheiro para as empresas. Então, realmente, a Lei Rouanet é uma coisa que... Isso, inclusive, deixa tudo nas mãos das empresas, o que não é tão bom também, né? Porque a empresa aí diz, mas eu quero patrocinar aquilo que vai me dar não sei quantos likes, né? Eu não vou patrocinar uma orquestra. Mas aí tá o trabalho das pessoas que vão captar de convencer, né, as empresas de que, né, tudo tem... Então tem essa coisa assim, mas eu acho que é importante e eu acho que um papel muito fundamental que foi conseguido durante esses anos no Brasil foram os projetos sociais. Por favor. Né? Os projetos sociais que têm a ver com música, principalmente. Tem projetos sociais que têm a ver com tudo, mas esses com música, que é muito parecido, muitas vezes é parecido com o que acontece na Venezuela, acontece em vários lugares já. Né? Eles são geralmente em comunidades ou lugares carentes, né? E eles realmente são um fator de resgate social, né? Quase. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é mais ou menos isso, né? Porque eles trabalham em lugares muito vulneráveis, né? Tem a questão da segurança, ali, tem muita questão. E às vezes eles realmente atuam como tirar jovens da delinquência. Sim. Eles atuam mesmo, porque aí enquanto o jovem está lá com um instrumento, tocando uma música e tal, ensinando, aprendendo, convivendo, a família tem, sabe? Então, por exemplo, tem um projeto que eu já regi lá, eu sou amigo do CEO deles, que é o projeto do Instituto Bacarelli, em São Paulo. Eles estão dentro da favela de Heliópolis, que é talvez a maior favela do Brasil, né? Muita gente, né? E eles lá, assim, eles existiam não sei quantos anos, não sei se são 20 anos ou mais. Mas eles conseguiram, através de um projeto de um maestro Silvio Bacarelli, mas hoje é o Edilson Venturelli que cuida disso, né, que é o CEO deles, eles conseguiram construir lá uma escola gigante dentro da comunidade,
Um teatro agora, recém-inaugurado, tinha uma sala de concertos que cabe não sei quantas, 800 pessoas, 700 pessoas. É grande. Tem, acho que são 3 ou 4 orquestras, né? Uma orquestra infantil, infanto-juvenil, jovem e profissional. Infantil também? Tem infantil. Tem orquestras de criancinhas, assim. Sim. É muito legal. E vários projetos têm isso. Eles são um fator decisivo para aquela comunidade se transformar ali. Não sei se... podem ser milhares de alunos que já passaram por lá. Assim como a Escola da OSP, de uma certa forma, também teve esse papel por muito tempo. Ainda tem, porque é uma escola gratuita, financiada pelo governo, onde as pessoas têm, né, a disposição de oportunidade de aprender um instrumento. A OSPA Jovem vem daí, né? Ela vem dos melhores alunos da escola da OSPA. Eles fazem uma seleção e agora a gente está com um convênio com a RS Seguros, que é um programa do governo que abarca várias secretarias, exatamente para a questão da segurança pública, de toda essa questão. Então, tudo tem a ver, né? Então, esse projeto agora, que a gente não começou ainda a ensaiar, mas vai começar proximamente, começar a fazer os concertos e tal, que garante bolsas para eles. Então, eles podem estudar porque eles têm uma bolsa para continuar estudando, é um incentivo para continuar estudando e tocando aquele instrumento. Ajuda a dar foco para a vida da pessoa, porque às vezes ela vai por caminhos não legais, digamos assim, porque às vezes ela não tinha nada que direcionasse ela e ela acabou sendo direcionada pelo meio que ela estava. Aí se tu chega nela e dá as ferramentas, dá uma direção... Um propósito, né? Um propósito. O que tu acha desse propósito? E a arte tem muito esse papel, né? Tanto arte e esporte, né? E a gente tem essa coisa de que hoje em dia, cara, eu posso dizer sem dúvida nenhuma, se não um dos maiores provedores das orquestras profissionais são os projetos de comunidades. Muitos transformam vidas, porque assim, um salário de músico de orquestra é um salário digno, assim, em geral, no Brasil, né? Não é um salário, mas é um salário que dá para viver, né? Sim. E os projetos sociais preparam esses alunos. Então, hoje em dia, tem muitos músicos profissionais que vieram de projetos sociais. Então, e também abastecem as orquestras jovens. Nossa OSPA Jovem tem alunos que também já foram de várias... Tem todas as classes sociais, mas tem aqueles que foram dos projetos. Dos projetos que veio. Então, por isso, eu tive a ideia de fazer o FIMU. Que é um festival que não tem muito a ver com a OSPA, mas tem todo o apoio da OSPA, assim, o presidente Gilberto Schwartzman é um grande amigo, assim, um incentivador, e ele, quando viu a ideia do projeto ano passado, ele apoiou, assim, de primeira, porque a OSPA acaba dando suporte na questão do ter um lugar para fazer isso aí, né? E que eu quis fazer? Eu sempre achei que os projetos sociais, eles não conversam entre si. Eles não têm tempo para isso. Eles é muito duro você começar um projeto, você tem que ir atrás de patrocínio, não sei o que mais. E aí você fica focado naquilo ali. E aí eles, como não conversam entre si, eles não trocam know-how, eles não trocam competências, sabe? E eu acho isso ruim. Então eu sempre tive a ideia de fazer um movimento que fosse para juntá-los uma vez por ano. Intermédio entre eles, assim. Não é nem... É fazer, tipo assim, botar eles no olho, fica aí e conversa, entendeu? Mas... ao mesmo tempo, trazer capacitação em muitas áreas, como a área do ensino coletivo, que é uma coisa que, às vezes, eles não sabem fazer. Não é por uma vontade. Por preguiça, né? Porque não sabem mesmo. Então, fazem de qualquer jeito, porque querem fazer um projeto e tal, e funciona, mas poderia funcionar melhor se tivesse... Trocando figurinha com os outros. Tiver direcionamento. Então, a gente criou isso, e ano passado foi um sucesso, a gente conseguiu, através de uma emenda parlamentar, e também, esse ano também, mas agora a gente está com o projeto Lei Rouanet também, que a gente está captando. E já está certo que vamos fazer o segundo FIMU, que é Festival de Integração Musical de Porto Alegre. Legal. E a gente fez acho que foi 5 projetos sociais ano passado, a gente vai aumentar para 7 ou 8 esse ano. E a ideia é ir expandindo. É difícil, é uma luta para conseguir dinheiro para fazer essas coisas. Sim. Né? Mas a gente está com esse foco, assim, né? De levar para esses projetos de comunidade um momento no ano que eles se encontrem, eles vêm todos... Nossa, teve coisas... Ano passado teve coisas, assim, muito emocionantes. Porque no final do festival, no último dia, são 7 dias, eles ficam tendo aulas, ensaiam orquestra, aí formam 2 orquestras, aí a gente tem a orquestra A, a orquestra B, né, um de bem de iniciante, e aí depois eles tocam com a OSPA Jovem. Que para eles é assim, é como, sei lá, é como
jogador de base está sonhando com o Neymar, para jogar com o Neymar, sabe? E aí, eles vêm com... Assim, teve um menininho que eu fiquei muito emocionado, que ele disse assim, olha, eu jamais imaginaria que eu tocaria nessa sala, nem como fosse adulto, e eu tô aqui tocando, sabe? A emoção que sou criança e já tô tocando aqui. A sala da OSPA para eles é algo, nossa, né? Cheguei no lugar aqui. É um futuro. Então eu quero dizer também para essas crianças de comunidades que é possível, que eles podem chegar ali. Sim. Né? Então, fazendo essas coisas, você consegue. Eu me baseei muito no festival no Chile, que eu fui convidado já 4 vezes. Eles têm também, a província chama Biobío. É uma província que a capital é Concepción. Inclusive, eu trago sempre professores de lá também para o meu festival. Estou trazendo no passado, vou trazer esse ano. Para tocar no festival. Para dar aulas. Para dar aulas, Entendeu? Porque eles fazem, assim, eles têm também um projeto de... Cada cidade tem pelo menos uma orquestra infanto-juvenil numa escola. Então, o que eles fazem? Uma vez por ano, eles juntam essa garizada toda, trazem maestros internacionais e fazem eles tocarem numa orquestra gigante, assim, no melhor teatro que tem lá, que é um teatro lindo, uma sala linda que foi construída lá, o Teatro Nacional de Biobío, que é na beira do Guaíba aqui, sabe? Mas é uma construção bonita, assim, sabe? Se quiser depois eu vou mandar uma foto e tu bota durante a coisa, tu bota a foto aí. E eles se sentem valorizados, eles estão vindo lá no interiorzinho da província para tocar numa sala gigante, bonita, com os grandão, uma vez por ano. Então, e aí eles se esforçam, porque não vem todos, vem os melhores. Então eles fazem uma prova lá para ver quem vai. Então todo ano essa competição saudável também, não, se eu fizer eu vou, eles vão, ficam no mesmo hotel que os professores, sabe? Tudo assim. Eu pretendo um dia chegar que o FIMU seja isso, sabe? É difícil porque é muita grana, né? Você trabalhar com transporte, nessas coisas, é muita grana. Sim. Mas assim, eu acho que a gente vai conseguindo aos poucos. Esse ano foi muito legal, né? A nossa emenda é da deputada Denise Pessoa, ela é de Caxias, do PT de Caxias, mas ela conseguiu essa emenda pra gente fazer esse ano. Ano passado foi o Comaceto, que nos deu essa emenda. E essa emenda é a base, porque a emenda é o mínimo que a gente precisa para montar o festival. E aí depois, esse ano a gente fez o projeto Lei Rouanet, que foi aprovado, e a gente está captando agora para fazer ele maior. Cada ano a gente quer fazer ele maior, mas eu acho muito importante, porque a minha ideia é conectar todo o estado. Sim. E depois, quem sabe, até o Brasil inteiro. Inteiro. Não, acho que completamente plausível, porque você já tem... O que falta mesmo é essas linhas de conexão, né? Porque você já tem... Cada local tem o seu núcleo, né? E como eu converso muito, né? Assim, eu converso muito com outros projetos sociais do Brasil inteiro, né? Eu já fui convidado para... Ou dar palestra, e mesmo esse do Chile, né? Eu já fui convidado para reger 3 vezes, 4 vezes que eu fui lá. Para reger a orquestra gigante. A orquestra que é uma orquestra de 500 pessoas. Tu toca violino, mas tu tem atuado mais como maestro, no caso. Não mais. Eu acho que eu sempre atuo... É porque eu nunca deixei de tocar violino na orquestra, né? Então, tu faz os dois anteontem eu toquei no concerto. Tô sempre tocando lá. Mas, paralelamente, eu tenho essa... Desde que eu morava na Argentina, que eu comecei regendo numa orquestra jovem também, que lá eu era responsável... Nessa orquestra também tinha um núcleo de formação, né? E eu era responsável por reger a orquestra lá na Argentina já. Aí depois eu cheguei aqui, aí outras coisas aconteceram, mas aí de repente comecei a trabalhar com grupos do Brasil inteiro e tal, e aí começou... Também porque eu sou compositor e eu gosto de reger minhas obras. Então, assim, ninguém vai reger as minhas obras melhor que eu. Não, podem reger. Eu até sou muito... Como é que eu posso dizer? Eu sou muito assim de dizer, não, tua interpretação é tua interpretação. Mas eu queria ter a minha interpretação das minhas obras também. Então eu gosto de reger minhas obras por causa disso, né? Quando as pessoas... E eu vendo muito isso, né? De o compositor vivo, que é raro, regendo sua obra. É como se tivesse... Né? Estatisticamente, a quantidade de músicas de orquestras é tão antiga que vivos tem realmente. Tem pouco, né? Existem muitos ainda, né? Assim, é um meio muito atuante ainda a composição. Mas tem essa coisa ainda de que acharem que todos os compositores de música erudita, né, já morreram. Só estamos retocando os hoje. Estamos há 200 anos tocando a mesma coisa. É uma produção que continua, né? E tem agora essa onda meio nacionalista também. Hoje em dia,
a música contemporânea é um leque. Né? Existem compositores que fazem aquela coisa bem tipo Ligeti, assim, aquela coisa totalmente atonal e bem, parece trabalho experimental, assim, né? De pesquisar sons, de ver outras maneiras de tocar. Tudo é legal, é plausível. Mas também tem os outros que trabalham numa linha mais tonal, tem uns que trabalham numa linha de filmes, de trilhas sonoras, né? Tem uns que fazem só trilha sonora para teatro. Eu fiz mais de 20 trilhas para teatro aqui em Porto Alegre, né? Mas ele tocando junto com a peça de teatro? Não, mas você acompanha... Não, e depois ele só reproduz. Você acompanha a trilha e aí você vê como é que é. Porque geralmente, em teatro, eles usam gravação, Sim. né? Então você grava, ou você chama os músicos para gravar, grava aquela trilha, você fala com o diretor e tal. Eu tenho mais de 20 trilhas, já ganhei açorianas de trilha sonora e tal. Se tu pensa para analisar essas trilhas feitas para filmes, para peças de cultura pop, peças que não são só apenas a orquestra em si, né? Para complementar, né? Elas é o que mais acaba chegando na população em geral, né? E, tipo, até pra pessoa vir apreciar, ou até aí um show de uma orquestra mesmo, ela passou a apreciar vindo desses produtos culturais que tinham um som de orquestra, qualquer filme que você vê vai ter som de orquestra. Qualquer filme. Não, filme não. Filme, hoje em dia, jogos, hoje em dia que são uma produção enorme, a desenho animado, inclusive, um movimento que até que ele falou no início lá, que tem tido muito de esses show de orquestra só sobre as trilhas sonoras desses jogos, desses filmes. Desses... É um trabalho, é um nicho muito, né, usado hoje em dia. E sempre foi, né? É que tem uma fanbase bem forte, assim. É porque tu fala... Não, mas é. É que a gente é engraçado de falar sobre música clássica usar um termo tão novo. Não, no sentido de que assim, mas esses produtos, esses produtos, é que eu gosto de falar do que me aproxima, né? Por exemplo, eu sou muito fã de um desenho animado, tô com a camiseta aqui do Cavaleiro Zodíaco, e eu fui num show de orquestra no passado, foi? Que eles Pegasus Symphony, que é só de trilhas. E eu escuto, o que eu mais escuto de orquestra são a trilha sonora dessa animação. Que eu acho sublime, assim, e é tudo som de orquestra, som de violino, tem até uma trilha de harpa e tal, que é um troço que, a música de orquestra é um negócio que ela parece, eu tenho a impressão que ela te toca muito mais teu espírito, tua alma, tua emoção, do que uma música comum de banda. Ela tem alguma coisa que, não sei se é o fato de não ter voz, então ela é simplesmente sensorial, sabe? Ela parece ser muito mais... vai no âmago de emoção muito mais do que as músicas normais, assim. E isso faz tu... Porque outra parada, a música de orquestra, ela tem aquela vertente da música que a gente chama descritiva, né? Que ela diz que tu pode, com orquestras, simular qualquer coisa. Um furacão, né? Um rio correndo brandamente. Então, e existe música programática, que a gente chama, que Beethoven já fazia isso, né? Bem de antes, né? Desde do Barroco, né? A Sexta Sinfonia de Beethoven, a Pastoral, é uma descrição de uma cena no campo, entende? Então, as sinfonias de Mahler, que são todas descritivas, assim, tem todas as situações, né? Cada um da sua realidade, do seu país. Tu escuta e tu adapta a tua imaginação daquela cena, mas da tua realidade. O Trenzinho do Caipira, de Vila Lobos, é uma descrição de uma viagem de Maria Fumaça, né? Quando os apitos do trem e tudo. Eu tinha visto uma que o músico tava explicando que era da Fantasma da Ópera. Aí ele tava pegando cada tom, cada acorde, falava, ó, isso é chuva, isso aqui é a luz caindo, sabe? Bem legal isso. Daí depois ele tocou tudo junto e meu Deus, o cara montou a cena e depois ele tocou e agora tu consegue visualizar. Quando você vai pra musicais e óperas, aí sim, né? Aí é porque tá contando história, tem cena no palco, né? Isso. É o nível hardcore do bagulho. Mas a própria música ele já descrevia assim, sabe? Daí tipo, quando ele tocou, tu já... não tem nada na minha frente, mas eu já tô visualizando. Uma dessas músicas aqui, que é chama Mbae Puporã. É uma música minha que abria esse CD da OSPA. Ela é uma música descritiva, ela tem acho que 12 minutos. E ela descreve a chegada da música no Paralelo 30. Eu, em 12 minutos, eu conto a história do Rio Grande do Sul musicalmente. Então começa com sons da natureza. Você só ouvir sons, parece uma floresta. Porque não existe, antes da chegada até da humanidade, era a floresta. E depois você começa a ouvir os primeiros sons dos indígenas. Depois vem
aí aí vem a chegada dos portugueses e dos europeus. Se eu contar, as pessoas às vezes, nem músico às vezes desconfia, porque ouve a música, mas não presta atenção. Não capta. Mas depois, uma vez que eu descrevi, aí, poxa, tá tudo aí. Tu fala, tá lá. Aí tem muito de interpretação ali também, né? Tu usa um pouco de ti mesmo pra poder pegar a música. Aí fala das missões, aí depois chegam os escravizados, aí tem a força da música negra, e depois você mistura tudo, se transforma em milonga, chamamé e tudo. Então, tá tudo escrito ali nessa música, né? Uma música de 11, 12 minutos. Então, essa é a chamada música descritiva. A música pode descrever muita coisa, então isso é muito legal. Uma coisa também que me veio agora na cabeça, pelo projeto social, tu fala que vocês conseguem acessar, né? Conseguem ter esse contato com pessoas em situação de vulnerabilidade, né? E aí você consegue apresentar o projeto, a pessoa normalmente gosta, enfim. Só que, indo por outro lado, como é que tu acharia que a música chega nesse povo mais amplo, assim, sabe? Uma pessoa que não tá procurando música clássica, uma pessoa que não tá procurando trilha de nada. Tu consegue lembrar de cabeça alguma obra que fala sobre isso, nem que se for um documentário, alguma coisa que é mais fácil chegar à pessoa do que um folder de uma ópera, sabe? Tu lembra de algo assim? Eu acho que... Bem, tu diz ações que a gente pode fazer? Não, obras. Obras de mídia mesmo. Um filme, uma série, sabe? Coisas que tu já viu e tu pensou, isso aqui seria uma ótima porta de entrada. Tem várias. Esse Tocar e Luchar, que é o documentário da Venezuela, é impressionante. É imprescindível ver. Qual é o nome? Tocar e Luchar. Deixa o link que a gente põe aqui também. E depois eu posso pesquisar outras obras assim, de audiovisual que podem despertar alguma coisa. Acho muito legal isso. Eu acho que tem outros documentários, sim. Acho que até sobre o Vaccarelli tem algum. De cabeça me vem que a gente é do anime, né? Então tem um anime chamado Nodamli Cantabile, que é sobre óperas. E eles tocam as óperas. Quando eles tocam, eles estão tocando a ópera. E aí aparece embaixo ali, essa ópera é tal música. Sabe, eles tocam e é tudo piano. Existiram projetos, por exemplo, tem um projeto de um amigo meu que era em São Paulo, que era muito legal também, que era tipo ópera pocket, eles levavam nas comunidades também, para ver. Isso aí são projetos que ideia a gente tem, né? Sim. De fato é dinheiro às vezes. Sim, com certeza. Mas ideia é muito legal, é muito legal. Porque aí você populariza ao máximo, né? Isso sempre existia, né? O próprio Arthur Moreira Lima, não sei se já ouviu falar, um grande pianista brasileiro. E ele uma vez montou numa carreta de um caminhão e saiu tocando. Ele abria, a carreta abria e era um palco. E ele, na cidade ele tocava. Tipo o Pica-Pau. Tinha um projeto. Eu lembrei da cena do Pica-Pau no carro. Não posso parar de tocar. Esses desenhos antigos tinham muitas cenas, tinha muito episódio focado em ópera. Ah, com certeza. Tu vai lembrar Tom e Jerry, que tinha o Jerry e Perna Longa, que tinha um episódio só de ópera. Eu tinha a coleção de todos eles. Tocando. Todos dos episódios? Dos episódios, que eram musicais. Na época que você gravava no DVD, na fita? Videocassete, né? Videocassete. Uma vez eu gravei todos, eu aluguei todos eles na locadora e regravei todos eles. Eu tinha uma fita que tinha todos eles. Nossa, tem coisa de óperas, né, maravilhoso. Do Perna Longa tem um monte. É que eles tocavam, tinha música orquestrada no episódio, mas tinha os episódios que eles eram maestros, que eles faziam. Exatamente. Esses eram os mais Mas legais. as trilhas são extremamente difíceis de tocar, né? Porque aquelas do Tom e Jerry, nossa, aquilo ali sincronizado. Exatamente. Era sincronizado com, nossa, é incrível. Como incrível. E tu sabe que muitas delas eram gravadas assim, olhando o cara regendo, olhando o filme passando, né? Às vezes não, às vezes era o contrário, né? O cara animava o que já estava gravado. Mas muitas vezes era necessário fazer. Isso teve no início do cinema, teve... Cinema mudo, né? Cinema mudo. Não, cinema mudo tinha o cinema e tinha um pianista ou um grupo tocando. Eu chuto dizer que eu acho que mais pessoas conheceram o Barbeiro de Sevilha por causa do episódio do Perna Longa e do Pica-Pau do que pela peça. Estilizante Fígaro, óleo capilar. Então é um serviço. É a porta de entrada para todo mundo. E pena que meio que acabou um pouco, né? Assim, não tem tanto mais agora. Mas, assim, a gente pode... Eu acho que tem algumas coisas ainda, assim... É que eu não estou muito familiarizado com
os desenhos animados agora, atuais, Sim. assim. Mas naquela época... E eles são como é que se diz? São eternos, esses daí. Sim. Sim. Esses daí do... Mas ainda se usa muito e pessoal que acaba escutando, vai botando trilha sonora e isso abre portas para ele, ainda mais hoje em dia até existe muita crítica ao algoritmo, né, em todos os problemas do mundo, mas assim, às vezes por a pessoa já escutar a trilha sonora desses desenhos, desses filmes, ela acaba caindo em trilhas sonoras originais de orquestra. Tem dois filmes muito legais que dá pra ver, que são muito legais, que são os dois Fantasia do Walt Disney. Sim. Ah, Mas pura arte com... Fantasia, ela é o quê? Ele pegou, assim, ele animou as músicas. Então, a música já estava feita. Né? Sim. Eu acho que foi Stokowski que regeu, o grande maestro que regeu a trilha, né? Inclusive ele Sim. aparece num dos Fantasia? Na Fantasia tem tem um que começa com uma orquestra. Assim, que aparece começa tudo animado, né? Depois aquela silhueta é do Stokowski. Essa é só a silhueta dos músicos. Ele chamava Leopold Stokowski. Ele é mencionado também num dos Pernalonga. Ele é um dos maestros mais conceituados da época. Sim. E aí, não sei se vocês lembram de um episódio do Pernalonga onde tem um cantor de ópera que ele quebra a concha. Eu lembro muito desse Quando episódio. chega o Pernalonga, ele bota o cabelo pra trás, assim, bota as orelhas pra trás. Que eles ficam brigando, né? Que aí os músicos, Leopoldo, lembra? Leopoldo. Aí o maestro fica assim e entrega a batuta pra ele, Leopoldo. Era Leopoldo Stokowski que ele tava se referindo. Que era um dos grandes regentes da época. Sim, legal. Esse episódio é muito engraçado, porque o Pernalonga levanta a mão. Ele percebe que toda vez que levanta a mão, o tenor grita. Aí ele fica... Ele sacaneia direto. O cara começa a ficar roxo, começa a cair no chão e não para de gritar. E são paródias, né? Paródias da vida real, porque às vezes acontece isso. Eu toquei em orquestra de ópera durante um ano. Sim. E a ópera é uma coisa assim, no dia, na hora, pode acontecer qualquer coisa. A gente ensaia, mas prepare-se. Porque às vezes o cantor tá com a voz meio rouca, e não tá conseguindo, às vezes ele erra uma coisa, e o maestro tem que estar atento. Reger ópera é um terror. Assim, eu regi 2 óperas, aliás, eu regi 3 óperas, mas 2 eram minhas, né? Então eu tinha mais ou menos, eu escrevi 2 óperas. Sim. Mas o maestro tem que estar muito atento, porque cada dia é um dia. Então, a orquestra de ópera é considerada, que toca só ópera, é considerada as orquestras mais smart de todo, né? Porque eles têm a gente pega essa coisa de... Então, essa experiência tocando em orquestra foi muito bom para minha experiência como maestro, até mesmo como músico. Porque é muito rápido assim, sabe, cara? Aí, de repente, o maestro tá aqui, aí ele ataca. Porque o cantor entrou errado, entrou antes, entendeu? Tem todas as coisas assim. Uma orquestra, ela é uma atividade tão complexa, porque já são instrumentos por si só, sozinhos, complexos. Aí tu junta várias pessoas, e todos eles ali super gabaritados, né, pra tocar aquele tipo de instrumento. E como são tantas pessoas com tantos instrumentos, tu tem que ter alguém pra coordenar, tu tem que ter um maestro, que é uma figura que não tem em outros tipos de grupos musicais, porque os outros instrumentos são, assim, não tô desmerecendo, mas assim, comparado a uma orquestra, eles são mais simples. Por causa da quantidade, né? É mais por causa da quantidade. Mas tu pega uma banda de rock ou uma banda de outras coisas, 3 músicos ali conseguem sincronizar entre eles. 20 músicos precisam de um cara pra ajudar. Eles só... O nascimento das orquestras foi assim, né? Antes eram orquestras muito pequenas, então o cara que era o primeiro violinista, ele estava ali numa posição de destaque e ele comandava com gestos, né? Só que as orquestras foram ficando cada vez maiores. Né? Sim. E aí tem até uma piada da música, que não se sabe se é verdade, mas é uma lenda que se conta que um maestro do período barroco chama Lully, que era francês, e ele que supostamente inventou a batuta. Tudo é supostamente que eu vou falar aqui agora. Mas é uma lenda que se conta. Né? Batuta é o nome da varinha mágica. Só que ele não inventou a batuta assim. Né? Ele inventou um bastão que ele batia no chão, né? Para fazer o tempo. Então tinha a música tocando, porque para juntar os músicos já era mais gente, ele disse, não, agora eu vou ter que coordenar, não vou tocar mais, eu vou só coordenar. Aí ele ficava pum, 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 pum. Metrônomo. E a música tocando, só que tinha essa percussão o tempo inteiro ali, né? Então, e aí uma vez, aí diz a lenda, aí vem a lenda, que é a lenda que o cara, uma vez ele bateu tão forte que bateu o dedo do pé,
e ele gangrenou e ele morreu. Oh, meu Deus! Nossa senhora! Deu sangue pela azar. música! E aí diz que a partir daí a batuta foi se transformando cada vez em algo menor, que não batia no chão, e aí virou essa... Gente, não precisa bater, vamos aqui, ó, pequenininho, funciona. Mas tem um sentido a batuta ser branca, por exemplo, sabe? E a técnica da regência, você trabalha para que todos os músicos te vejam. Então tem uma postura da batuta que tem que ficar num certo ângulo, porque é melhor para a maioria dos músicos ver. Ela é branca por causa disso também, né? O músico vê, porque o músico ele não trabalha tocando, olhando sempre o maestro. Ele trabalha com o maestro praticamente na visão periférica. Então ele está aqui com a partitura e o maestro está aqui na visão dele, no campo de visão dele. Então ele está vendo o movimento aqui. Então aquele branquinho da batuta ajuda a visualizar sem precisar estar olhando o tempo inteiro. Claro que às vezes a gente olha para o maestro, mas assim, o músico quanto mais experimentado, menos precisa, se ele trabalha essa questão da visão periférica e tal. O único momento mais importante que ele necessita, porque às vezes realmente precisa coordenar, entrar todo mundo junto. Tem uma parte que fica mais devagar, de repente avança. Até porque as músicas são mais longas muitas vezes, né? Sim. Não são músicas pequenas de 3... Claro Não é que música tem. do Ramones. Não, mas claro, não. Até não, certamente tem músicas pequenas, mas tem muita orquestra que muitas músicas são os gigantescas, formatos da com música. pedaços. As formas são as sinfonias, né? São, às vezes dura 1 hora uma sinfonia. Sim, né? Então tem óperas que duram dias, né? E não é um negócio que, assim, que nem a música comum que ela se repete o refrão. Não, é uma outra lógica lá, quase parece uma história que vai indo, Exatamente. vai se construindo, né? E tem as formas, por exemplo, um concerto com solista geralmente tem 3 movimentos, mas tudo isso também já foi contestado na história da música. Já existem gente que, não, vou fazer um concerto com 4 movimentos. E isso se fez, né? Mas existiam umas fórmulas para se fazer música antes, né? E uma sinfonia tem que ter 4 movimentos. Então tem toda essa questão da forma, né? Uma suíte são movimentos mais lentos. Então. A arte, ela se adapta à sociedade, né? Porque, como antes, a gente tinha muitas obras que elas respeitavam um intervalo de 45 minutos e aí tinha um comercial. Hoje em dia isso já é visto como uma coisa muito longa, então agora é 20 minutos. Mesma música. Música antigamente, fora o rock progressivo lá que era 10 minutos, normalmente era 3 minutos, 4, agora tá indo 2. O mundo está cada vez mais imediatista. E aí... A orquestra ela é pré essa lógica de rádio, de indústria, ela é pré tudo, então por isso que ela segue uma lógica muito mais arcaica, dá pra dizer? Tradicional. Mas eu acho que assim, foi feita, todas elas, a maioria foram feitas em época que não existia, né, isso aqui, né? Celular, né? Então, é uma coisa realmente que as pessoas... Mas também eu acho que o analógico está voltando assim com tudo, sabe? Eu sou, por exemplo, eu gosto muito de board games. Eu jogo board games. Esse aqui é viciado. Eu também adoro. Precisa marcar uma jogatina. Não, tá tendo hoje um evento ali em Sapucaia, que é Board Brothers. E aí os caras tudo jogam, então isso é bem legal. E aí, por quê? Porque eu tive uma época que eu jogava muito videogame e eu cansei. E aí eu vi que os board games, primeiro, que eles juntam as pessoas. Sim. As pessoas, né, voltaram a... E tu sabe que tá um crescimento danado, né? O board game tá cada vez alcançando novas pessoas. Assim, o lado social que tá voltando. Os games eletrônicos, eles perderam, que eles foram ficando tão individualizados por causa do modo online, que até aquelas jogatinas, todo mundo na minha casa pra jogar, não tem mais agora. E outro o board detalhe game que junta. Que tem acontecido é que muitos mais jovens estão se interessando por ir a concertos. É uma coisa que a gente não fala, mas já foram feitas pesquisas nesse sentido. Né? O público que menos vem a concertos é de 30 a 45, 50 anos. Sim. E depois os mais velhos vêm e os jovens estão vindo. Eu acho muito legal. Sabe? Isso tem a ver também com por exemplo, a gente tem os concertos didáticos. A gente faz geralmente 6 concertos em outubro, perto da época da criança. Quem faz é a OSPA Jovem. E lota aquele teatro 6 vezes por crianças de colégios. A gente convida, eles se inscrevem, aí eles trazem as crianças, a gente faz um concerto que fala da história da música. Eu conto essa história do Lee, aí bem alegre assim, o concerto, né? Bem dinâmico. Tem que ser curto, porque criança se dispersa, né? Deve ter um tempo, e depois de 45 minutos, não dá mais. Vai tomar uma água. Aí nosso concerto tem uns 45, 46 minutos de duração, mas aí durante um tempo que a gente conta a história das orquestras, fala, a interação deles depois de se interessarem,
de quererem estudar um instrumento depois dos concertos é muito legal, sempre sobe um pouquinho, os professores vêm dizer, olha, e aí a gente diz, olha, tem a escola da OSP, tem outras escolas que tem os projetos sociais, vocês podem, de repente na comunidade vocês têm um projeto social aqui, então procurem, mas esse interesse deles verem a orquestra e tal, e ver jovens, assim como eles, é muito legal. Antes quem fazia os concertos didáticos era a OSP. A partir do momento que a gente começou o trabalho mais efetivo com a jovem, se achou legal que jovens comunicassem aos jovens, né? Com certeza. Então, e aí a gente faz, geralmente eles usam algum tipo de fantasia também, o músico da orquestra, a gente faz uma coisa muito lúdica. Então é legal. E isso também é uma forma de atrair novos públicos. E eu acho que, e essa pesquisa foi feita recentemente, e de que a galera mais jovem está indo mais a concertos. Eu acho legal isso. Não, e principalmente porque como tá tudo muito acelerado, eu acho que tá começando a ficar... Saturado, exatamente, estava procurando essa palavra. Porque às vezes a pessoa ela quer algo que não dure 2 minutos, sabe? Ela quer uma coisa, uma construção maior, sabe? Ela quer uma experiência melhor. E isso vale para uma pessoa que tem 20 e para uma pessoa que tem 40, porque todo mundo tá nesse espectro de pessoas ativas ainda. Mas a pessoa que tem 20, ela tem mais disposição ao novo também. Às vezes, 40 cara... ele já se acomodou, já é o... né? Sabe que tu tá falando da gente, né? Nós gostamos de falar que nós somos a dupla que não desistiu, né? Nós somos aqueles que continuam. Mas esse imediatismo, né, dos tiktokers da vida, né? Aquela coisa que precisa ser tudo rápido e comunicar e passando e aí já próximo, né? Isso num concerto não tem sentido. Então, você tem que chegar e relaxar e escutar a música. E apreciar a viagem, né? Mas assim, tu falou do TikTok, eu digo, eu tenho escutado muito música clássica, eu escuto, eu sou bem clássico de musical, né, mas uma coisa, eu gosto muito de piano, né, e a orquestra também tem bastante piano, música clássica e tal, e eu tenho caído muito em vídeo de YouTube de pianistas Brasil e mundo, assim, tem uma que eu tô bem viciado em escutar, que é uma pianista russa, ela tem um canal no YouTube que ela faz tanto covers de músicas de bandas de rock, Queen, quanto de Beethoven, ela faz de tudo um pouco, assim, que ela é gasmada. A gente podia falar do Geek, né? Do Geek desse ano, vai ter outro concerto. Vai ter outro? Vai ter outro. Não, então fala um pouco mais sobre o Space Geek e principalmente como é que foi essa tua abordagem com o público cosplay, porque no meio aparece o pessoal de cosplay, né? Aparece o Superman Gaúcho, tu mesmo, vai de Mandaloriano. Não, foi muito legal a experiência do ano passado. A gente teve uma parceria com o Conselho Jedi do Rio Grande do Sul, né? Que foi muito legal. Eu já tinha feito outra vez com a OSPA, eu já tinha feito um concerto também com eles. Foi na reitoria da URGS do outro. Estou procurando a data aqui, porque eu quero passar bem direitinho. Vão ter 2 concertos de novo, só que dessa vez a gente vai com o coro da OSPA. Então vai ser mais legal ainda. Esse ano, 2026. A gente vai pegar trilhas que tem coro. Que são muitas, muito legais. Então, vai ter Space, mas também fantasia, né? Space and Fantasy Geek. Sim, legal. Fantasia. Vamos tocar Senhor dos Anéis? Vamos. Deixa eu ver aqui. Em novembro. 8 de novembro. 8 de novembro. Aí, gente. Então, marcar na agenda. São 2 sessões, às 10h30 da manhã e às 17 horas. 17 horas. Ano passado eu fui nas primeiras. Fui na parte da manhã. 11 e 17. 11 e 17. E aí a gente vai fazer 2 sessões também e vai ter o coro da OSPA, então vai ter mais gente no palco, né? Eu não sei se a gente vai conseguir estar todos de cosplay, mas o maestro vai de cosplay. Vamos botar umas músicas de anime também? Vamos... Não dá? Não, podemos pensar. Mas vai ser Space Fantasy, você já tem o repertório que vai ser ou ainda estão Então, tem algumas coisas que já existem, né? Então a gente vai aproveitar os arranjos que já tem, mas alguns a gente vai fazer. Então aceitamos sugestões, de repente vocês podem me passar a sugestão. Com certeza. Eu tenho vários aqui. Porque tem que mandar, alguns arranjos tem que mandar fazer, né? Mas assim, tem muita coisa já feita também, a gente vai aproveitar o que tem. E eu não sei se vamos poder fazer esse convênio com o Conselho Jedi do Rio Grande do Sul. Isso que eu ia perguntar. Mas, porque tem algumas limitações no projeto agora, mas eu acho que, pelo menos assim, um show acústico de primeiras
vai acontecer. Ah, vai ser com muito certeza. legal. Eu assino embaixo porque o outro foi muito bom, assim, adorei. Dessa vez eu vou. E talvez o Conselho Jedi não possa ir, enfim, por alguma burocracia, mas você pensa em colocar a mesma coisa, outro grupo temático para poder fazer ali, até a parte das fotos também. Se alguém, inclusive aqui, quiser voluntariamente, porque o problema é que a gente não tem verba para esse tipo de coisa. Não, o pessoal da sala temática vai tudo de graça. Não, mas eu vou te falar. Mas assim, se alguém quiser parceiro nesse dia, o Conselho Jedi na primeira vez, é que eu não me sinto à vontade de chamá-los claro. de novo. Eu vou convidá-los, olha, eu conheço muito o Fabiano, é meu amigo, assim. Mas eu respeito muito, eu acho que merece, mas assim, a gente não tem no orçamento. Então, é difícil. Então, vamos tentar, né, botar alguma coisa temática, mas... O Conselho Jedi, ele é o Rio Grande do Sul, né, ele é um grupo temático de Star Wars. Bem grande. Mas, o mais antigo grupo temático do Rio Grande do Sul. Mas, se tu sabendo qual o repertório de músicas que vão ter, assim, de quais obras, né, no caso... não é difícil tu conseguir uma galera do cosplay que se nesses temas. Eu tava bolando. Que iria adoraria. Se eu conseguir alguma grana, talvez um concurso de cosplay. Não, mas eu digo assim, ó, tu dando entrada pra pessoal. Mas é de graça, não, é de graça? Então. Não, eu acho, assim, ó, é porque a primeira vez a gente fez assim, Sim. sabe? Mas como a segunda vez eu consegui uma grana pra pagar, aí eu não quero agora de novo, né? Sim. Então, mas a gente vai arranjar alguma coisa. Não, mas vamos pensar junto, porque assim, eu acho que essa parte lúdica de ter as pessoas lá pra bater foto, né, ter o material, porque eu e o Gabriel, a gente é macaco velho de evento, né? Sim. Então tinha muita sala de temático, muita sala temática, que ela era um evento dentro do evento. Então, assim, até organizar brincadeira. Star Wars, eles faziam também, o Conselho Jedi também fazia uma dessas salas. Assim, tu não tem ideia do que a gente inventava lá dentro, sabe? Então... Eu aconselho ao público a entrar no site da OSPA, www.ospa.br, né? E ver a programação. Vão ter outros concertos, vão ter mais concertos pop também. Legal. Maravilhoso. Tem, não da Jovem, tem da OSPA também. Sim. Vai fazer, acho que foi Divas do Pop, a próxima. Vai ser legal. A gente fez os anos 70, 80 e 90, ano passado também, a Jovem. Então, vão ter... os didáticos vão ser legais. Talvez a gente abra um para o público, porque nos didáticos, dessa vez, a gente vai fazer música programática. Então, vai ter um guia orquestral, que é uma música narrada, que conta a história das orquestras, que é de minha autoria, que já foi tocado em vários lugares do Brasil. E também vai ter o Carnaval dos Animais, que é uma obra de Sansão que descreve animais. Então, é bem conhecida, é bem lúdica também. Como vai ter imagens no telão, vai ser legal, né? É com 2 pianos solistas e orquestra. Legal. Bacana. Muito legal, muito bacana. No que tu for tiver as datas. Bom, tu falou, entrar no site da OSPA, né? Então, o site da OSPA a gente vai deixar no link na descrição, o site da OSPA daí. E aí vai ter toda a programação da orquestra e da Jovem e tudo mais. Não quer entrar no link, a gente vai deixar o arroba da OSPA também do Instagram. Eles têm e convidar o pessoal também para valorizar o Fimo Festival Poa, que é o Fimo, que vai Fimo com U, né? Festival Poa, que é o Instagram, né? A gente vai ter durante o festival vão ter pelo menos 2 orquestras sociais quase todos os dias à noite lá na OSPA, tocando. Como, né, vai ter a Orquestra Vila Lobos com um show que eles estão fazendo agora muito legal. Então todas as orquestras que forem convidadas vão ter a oportunidade de tocar lá na sala da OSPA na segunda, quarta, quinta e sexta. E depois no domingo daquela semana, que é 2 de agosto, tem o encerramento de manhã com todas as orquestras, mais a orquestra. É um orquestrão gigante, então vai ser legal. Só lembrando, tá? Eu sei que vai estar embaixo a data, mas a gente está em abril de 2026, então relevem isso das datas quando ele falar. Quando passar da data. Não adianta. Sim. Então tá. É isso então? Acho que é isso. Vamos encerrando aí. Agradeço demais pelo. Eu que agradeço, foi muito legal conversar com vocês. Espero vocês lá, me procurem quando forem. Sim, vamos. Sim, a porta vai estar sempre aberta, tá? Obrigado. Mais uma coisa, Gabriel? Bom, se você gosta jovem se você é jovem ainda, você vai se você é jovem, você vai numa orquestra, né? Se você é velho também. Sem discriminação. Então, gente, todas as redes dele vão estar na descrição do vídeo. Deixe seu comentário se você já foi numa das orquestras dele, se você algum comentário, algum feedback, alguma sugestão para ele, para o maestro. As redes deles já vão estar aí. Deixe seu like, compartilhe o vídeo. E até a próxima, acho. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Abraço.
E fique com esse vídeo do Miguel na OSPA. Ah, né? tá, beleza. Fica o vídeo aqui, do videozinho que a gente fez. Que o Miguel foi lá na OSPA, né? Tá bom? Até mais.